Desde que assumiu o Ministério da Previdência, Carlos Lupe vem sofrendo todo tipo de ataque por parte das elites nacionais. Agora eu lhe pergunto, o que o ministro Lupe vem fazendo que incomoda tanto os tão poderosos? Trabalhadores do Brasil! O CIEP é minha grande alegria. E é também o meu... É o povo que nos mostra o rumo! A via da legalidade lá no Rio Grande do Sul estava em contato permanente. O Lupe nasceu em Campinas. Na década de 80, trabalhou como jornaleiro na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro de Ipanema, justamente onde se hospedou Leonel Brizola, no Hotel Everest, depois que voltou do exílio. Na ocasião, Brizola conheceu Lupe e foi reconhecido por Lupe, o que o impressionou, afinal, foram 21 anos fora do país, ele havia sido governador do Rio Grande do Sul, liderou a campanha da legalidade, inclusive há vídeo disso aqui na Central do Trabalhismo, para quem tem interesse, foi apresentado pelo Lucas, vocês podem entrar aí. Daí, Lupe é introduzido à vida política por Brizola. Ele chega a ser secretário municipal, é eleito deputado federal, é considerado pelo DIAP, que é, deixa eu buscar aqui o significado da sigla, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, um deputado nota 10, ele apresenta, se não me engano, 13 projetos, ele fica pouco tempo no parlamento, porque, enfim, logo a ele é oferecido um cargo numa gestão do PDT no Rio de Janeiro, não me lembro agora se era gestão municipal do Alencar ou estadual do Brizola, e ele, enfim, ocupa essa posição de destaque no partido. E algo muito importante para falar de Carlos Lupe no contexto da política do Rio de Janeiro. Sabe que não dá para contar a história do Rio depois da ditadura sem falar do PDT, mas o fato é que o partido perdeu muita força por vários fatores. Entre eles estão as inúmeras traições que Brizola sofreu. Eu posso citar vários nomes muito conhecidos: César Maia, Antony Garotinho e também Marcelo Lencar. Dois desses que eu falei já foram governadores do Rio e o César Maia já foi prefeito da cidade. Então você percebe que Brizola, no final da sua vida política, estava completamente isolado. E um dos poucos que permaneceram, cara, do começo ao fim, ao lado dele, foi o Carlos Lupe. Em 2002, eles dois juntos foram candidatos ao Senado do Rio de Janeiro. Era uma eleição que havia 2 vagas para o Senado, aquelas que renovam 2/3 da casa, e eles receberam o apoio do Ciro. Vou inclusive liberar o vídeo aí acelerado para vocês verem. Ele fez história, ele fez escolas, fez algumas das maiores obras do Rio. Agora ele vai ser a voz do povo do Rio, Brasília. O povo do Rio de Janeiro, Ciro Gomes é o mais bem preparado dos candidatos. Para defender o povo do Rio de Janeiro e nos ajudar a mudar o Brasil, que está sofrendo tanto, nós temos 2 preciosidades. Leonel Brizola, o mais experiente patriota dos políticos brasileiros, e Carlos Lupe, um companheiro marcado pela lealdade e pela capacidade extraordinária de trabalhar. Com o Ciro presidente, vamos mudar e mudar para melhor. Será uma aliança importantíssima na construção de um estado do Rio de Janeiro, com mais emprego, mais segurança, mais saúde, mais educação. Depois que Brizola morre em 2004, enfim, ele é derrotado na eleição para senador, enfim, isolado politicamente, ele também sofre muito, uma campanha de calúnia mesmo, da mídia, sobretudo das organizações Globo. Brizola morre em 2004 e quem assume a presidência do PDT é o Carlos Lupe. Depois ele se torna ministro do Lula, já no segundo governo, continua no cargo durante o governo Dilma, e também vira presidente da Internacional Socialista. Agora, olha só, percebam vocês, o Lupe e o Ciro, eles se apoiaram no ano de 2002, estando em partidos separados. Ciro estava no PPS, o atual Cidadania, e Lupe, como sempre, no PDT. Sobre essa passagem da vida política do Ciro, eu vou ler um trecho do projeto nacional dele, em que ele diz mais ou menos o seguinte, aliás, mais ou menos não, exatamente, porque eu vou ler aqui direto para vocês. Apesar de ter concorrido à presidência da República em 2002 pela Frente Trabalhista, PDT, PTB e PPS, minha escolha tardia pela filiação ao PDT é algo que hoje só posso lamentar. O Ciro, ele só se filia de fato ao PDT em 2015, e ele arruma um amparo suficiente no partido para lançar sua candidatura em 2018, e o Lupe sustenta a situação até o fim, mesmo com o Lula de dentro da cadeia articulando para tirar o apoio do PSB à candidatura do Ciro. Inclusive há notícias sobre isso, eu vou colocar a manchete aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Lupe foi muito leal ao Ciro e ao projeto nacional de desenvolvimento, isso é fato. Você pode ter todo tipo de ressalva com relação a ele, mas ele estava lá firme, tanto que em 2022, que foi uma eleição muito difícil para o Ciro, o Lupe aceitou todo o desgaste pelo qual o partido passou
para manter a candidatura do Ciro, certo? E daqui a gente vai entrar no próximo tema. Com a derrota da candidatura do Ciro em 2022, que foi defendida até o fim por Carlos Lupe, o pedetista declara apoio ao Lula no segundo turno contra o Bolsonaro, com a anuência do Ciro, vale lembrar aqui. E há uma clara diferença aqui entre a postura do Lupe e a postura do Ciro no segundo turno. Porque, embora o ex-governador do Ceará tenha, sim, apoiado a decisão do partido, acompanhado de apoiar o Lula, inclusive gravou um vídeo, não citando nominalmente o Lula, mas dizendo que estava de acordo, o Ciro não participou de nenhum ato de campanha no segundo turno. O que o Lupe fez, inclusive, vale lembrar aqui, durante o horário eleitoral, para tentar capitalizar o apoio de eleitores do Ciro, a equipe do Lula, o pessoal da campanha do PT, colocou uma foto do Lupe no ato de campanha com o Lula, com a legenda Ciro/PDT, correto? Então houve isso. E após a vitória apertada do Lupe, do Lula sobre Bolsonaro, o Lupe ele assumiu o Ministério da Previdência Social. O dia é 6 de janeiro. O Estadão, veículo notadamente reacionário que serviu de títere para o regime golpista e torturador, liberou um editorial com o seguinte título: Delírios no primeiro escalão. Abre aspas aqui pro jornaleco: não há nenhum problema quando devotos de seitas políticas retrógradas como o brizolismo demonstram publicamente seus delírios. Mas há muitos problemas quando um desses devotos ocupa um cargo de destaque no primeiro escalão do governo. Isso aí que vocês ouviram foi a reação desse veículo reacionário a serviço das elites nacionais com relação ao posicionamento do já ministro Lupe quanto à reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O Lupe ele mostrou o que é fato. Não há déficit na Previdência Social, correto? E o Estadão parece sim estar negando a realidade quando diz que tem, para defender algo asqueroso como a reforma previdenciária que veio do Bolsonaro, certo? Que inclusive reduziu o valor da aposentadoria e dificultou ainda mais o processo para a aposentadoria no Brasil, correto? Então, é isso que o ministro Lupe está enfrentando. Ele está sofrendo por defender aquilo que é certo. E pasmem vocês, esse tipo de reação não veio só da mídia liberal, veio também de um liberal petista dentro do governo, que ocupa agora o Ministério da Casa Civil, que é importantíssimo. Estou falando aqui do também reacionário, do também direitista Rui Costa. Porque não adianta nada você tirar o Bolsonaro e manter um pessoal da linha liberal do Paulo Guedes, correto? E daí o Rui Costa chegou e, para acalmar as elites, disse que não haveria nenhuma espécie de revogação da reforma previdenciária, correto? Eu vou dizer aqui, eu votei no primeiro turno no Ciro com muita felicidade, no segundo eu votei no Lula. Agora, eu saí de casa para votar no Lula porque eu não queria mais o Bolsonaro. Se for para manter as políticas do governo Bolsonaro, era melhor não ter mudado. Correto? Então a gente espera mudança aqui, a gente quer mudança. E o ministro Lupe, ele tá arriscando o chão. Ele se posicionou, inclusive arriscando o cargo dele num governo de liberais, como é o caso do Haddad, como é o caso da Simone Tebet e como é o caso, lamentavelmente, do ex-governador Rui Costa. Correto? Então vamos lá. Depois disso, aliás, eu até, desculpa aqui, bati no microfone. Depois disso, teve um outro problema envolvendo o Lupe, porque ele abaixou os juros abusivos sobre empréstimos consignados. E isso revoltou os bancos. Vocês sabem que banqueiro no Brasil faz a festa. Eles se aprumam em cartel, eles cobram juros abusivos e ninguém faz nada a respeito disso. Até que chegou o ministro Carlos Lupe, abaixou o teto dos juros sobre empréstimos consignados e gerou um estardalhaço na mídia burguesa que está a serviço dos bancos, nos bancos
e no próprio governo mais uma vez, porque há figuras notadamente liberais, há figuras de direita nesse governo Lula. Correto? Então, qual é a grande reflexão que eu quero deixar aqui para vocês? A gente tem que perceber de uma vez por todas, certo? Que as lutas mais difíceis são aquelas que mais valem a pena. Correto? Não há luta boa que seja fácil. E não tem como você defender o certo com facilidade num país onde há tanta coisa errada. Alguns ministros trocam afagos com a embaixada americana. Alguns ministros são recebidos em eventos de gala com grandes empresários. Outros são rechaçados pela mídia burguesa e são ridicularizados por reacionários. Agora eu te pergunto, de qual deles você está do lado? Eu estou do lado do ministro Carlos Lupe. E de conclusão para esse vídeo aqui, que já se estende bastante, eu gostaria de deixar duas reflexões para a militância cirista. A primeira delas é que vocês podem chamar o Lupe de muitas coisas. Devem sim ser feitas críticas a ele. Agora, traidor ele não é. Ele esteve o tempo todo ao lado de Brizola quando muitos o traíram, e esteve o tempo todo ao lado do Ciro quando muitos o traíram e quando não valia nem um pouco a pena, enquanto político, estar ao lado do Ciro. Mas ele estava lá defendendo o projeto nacional. Correto? Então traidor o Lupe não é. E, segundo, o Lupe aceitou entrar no governo Lula, está cada vez mais provado para defender o povo brasileiro e, de certa forma, o próprio projeto nacional. É isso, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado, me sigam aí nas redes, até vista.